Olá, queridas mulheres! Quero convidar você para o nosso próximo episódio do podcast. E olha que dessa vez está para lá de especial. Por quê, Sheila? Porque a gente tem um MVCast especial de Dia das Mães. Uhul! Então, para você que é mãe, para você que não é, mas essa palavra vai servir para você também. Então pega esse link, compartilha com as tuas amigas, para tua mãe, para as tuas irmãs, para os teus parentes, para todo mundo. Manda logo esse link lá nos teus grupos, que eu tenho certeza que assim como vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida delas também. Então manda o link, já vai chamando aqui para vir assistir junto conosco. É isso aí. E a gente está nesse MVCast especial de Dia das Mães, com uma convidada muito especial. Muito especial. Tem um monte de mãe, tá? Tem um monte de mãe aqui hoje. Mas a gente está tendo o privilégio de poder receber aqui e a gente vai fazer um MVCast um pouquinho especial, vocês vão entender a dinâmica já já. Mas eu queria desde já anunciar que nós estamos recebendo nossa pastora Elisete Malafaia. E nós estamos recebendo suas filhas, a Thalita e a Thaisa, que vai entrar daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer uns blocos aqui, vocês já vão entender já já porque que a gente vai separar por blocos. E como a Clara falou, tenho certeza que vai ser muito especial. A gente vive um momento onde a maternidade é muito atacada. A gente é quase que enfiado goela abaixo, que a mulher não deve valorizar essa parte. E a gente tem tido a experiência aqui, nesse MVCast, de sempre exaltar a família, né? E a gente tem recebido mulheres que sempre dão testemunho. Essa área da maternidade é uma área muito latente, muito forte. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoador, né, Clara? Isso, e para você que está aí, que de repente ainda não conhece, nosso MVCast é um grupo do Departamento das Mulheres Vitoriosas, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é liderado pela pastora Elisete Malafaia. E para você que de repente nunca acompanhou a nossa programação, nós temos cultos de mulheres, que são palavras direcionadas para mulheres, temos estudos. Então, tá tudo aqui no canal do YouTube, é só você procurar. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada, porque temos recebido palavras abençoadas, não é verdade, pastora? Verdade, é um prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada e agradeço a você, Clara, a Sheila, e você que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que vão ser momentos muito especiais e nós vamos crescer juntas aqui e falando desse tema, desse assunto tão importante que é a maternidade, não é verdade? É isso aí. Isso. Olha, eu vou começar falando aqui da Thalita. Eu vou fazer uma bio bem pequenininha, tá, Thalita? Para a gente poder partir para as perguntas. Mas você me corrija se eu estiver errada, tá? Eu falei que não ia falar a sua idade, mas aí você fala se você quiser, tá? Não tem problema, não. A Thalita é casada há 16 anos, né? E ela tem uma filha, Helena, que por sinal tá ali fora. E a Thalita é a filha 02, né? Dos pastores Silas e Elisete Malafaia. Então a gente vai gravar primeiro com a Thalita. A Thalita é formada em administração de empresas, ela trabalha na área em que ela tem essa formação. E a gente vai começar te fazendo uma pergunta, mas eu queria que você desse um oi aí para as mulheres. Oi, mulheres vitoriosas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, na nome de vocês. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Engraçado também, né? Porque quando é entrevista com mãe e filha, com certeza engraçado. Tem muitas curiosidades que serão reveladas hoje aqui. Segredos de bastidores. Segredos! Eu sei Só que é uma Jesus. curiosidade do pessoal para saber como é que é a pastora Elisete como mãe, como é que é a Thalita como filha. Te bateu muito? Eu vou te dizer, somos todas iguais. Todas Temos as iguais. mesmas dificuldades. Thalita, vamos Vamos lá. Vamos começar aqui do começo, tá? Vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas a pastora tem liberdade para falar, tá? Como mãe, eu vou interferir. Vamos Mãe não adora interferir? Vamos usar um jargão que tá na moda, é lugar de fala, né? Você casou muito nova, né? Para os padrões que a gente está vendo hoje, né? Aliás, casamento nem é incentivado. Então, você casou muito nova. O que foi que a tua mãe te falou? Ou no dia do teu casamento, ou quando você estava preparando para casar e tal, que você se lembra até hoje? Assim, ou você não se lembra de nada.
Não, eu casei, eu tinha 19 anos, né? Hoje eu tenho 36, eu não tenho problema de falar a minha idade, não. E... Nós casamos com a mesma idade. É. Eu casei com 19 anos. Olha, Eu casei, legal, tinha 19 legal. anos, nova, bem nova. Mas uma coisa que foi engraçada até, que eu namorei 3 anos com o Anderson. E quando a gente estava com 2 anos de namoro, a minha mãe chegou perto da gente e falou assim, vem cá, quando é que vocês vão começar a se coçar aí para poder casar? Para poder casar, crente não fica namorando muito tempo, não. Eu lembro que o Anderson falou assim, mas pastor Elisete, a gente tá conquistando as coisas, eu tô trabalhando ainda. E ela, mas quem quer casar não é porque pode, não, é porque quer. Eu, quando casei, eu não tinha fogão, não tinha geladeira, eu só tinha cama. E aí, logo a gente casou, assim, completamente diferente, né, dos pais, se a gente for falar os pais, Sim. né, de hoje em dia, que quanto mais demorar os filhos casarem, melhor. Não, minha mãe me empurrou, eu falo. Tanto que o Anderson até brinca, vocês empurraram a Thalita pra casar logo, né? E uma coisa interessante que a minha mãe falou, e fala até hoje, e deixou bem claro pra mim quando eu casei com o Anderson, ela sempre falou, ela já pregou várias vezes aqui, ela falou assim, minha filha, você tá casando, eu quero que você fique bem claro pra você, que a mulher, ela santifica o marido no ato sexual. Então, nunca use o sexo como moeda de troca. E isso ficou marcado em mim, porque tem dias, né, que a gente vai dizer que como a gente está sendo bem... Ninguém tem esse real fogo aqui, todo, Não, Tem dias que a gente, né, não é... E o marido quer lá todo dia. Ela, não use como moeda de troca. Você pode estar irritada, chateada com seu marido, mas não use o sexo como moeda de troca, porque é no sexo que você vai santificar seu marido. E isso ela falou pra mim no dia do meu casamento, e fala até hoje, e que ficou marcado. Mas olha só, Thalita. Não, e você falou uma coisa fala... e como é inconsciente, eu fiz com ela o que o meu pai fez com a gente. É. Eu lembro quando eu namorava, né? O Silas já namorava 7 anos, né? Ó, eu E só 11 2. meses. Aí com 7 anos meu pai falou, e aí, meu filho, não, eu quero casar, pastor, mas o que falta para casar? Aí nós ficamos noivos, né? É muito interessante, meu pai sempre teve essa preocupação de incentivar a casar, sabe? E eu falei para elas, porque eu vejo hoje que tem muita gente casando acima de 30 anos, e eu vejo a dificuldade de adaptação. Então, eu incentivo os jovens, quando eles têm a convicção, sabe, de que é um casamento mesmo, de Deus, de que eles se gostam, né? Eu não vou dizer assim que se amam, porque o amor vem com a convivência, né? Então tem que gostar, tem que ter afinidade, tem que entender a casarem o mais cedo possível, se puderem, porque eu vejo que hoje, com o tempo que a gente está vivendo hoje, eles esperam tanto tempo que quando vão casar, os dois já estão tão independentes que para se adaptarem se torna muito mais difícil. Espera a tal da Espera hora a tal da hora certa, e quando, na é. verdade, o que você tem que saber é se você está casando com a pessoa certa. Está casando e com a pessoa convicto certa, de que é um casamento. vai construir. Vai né? construir Vai uma construir. vida dois Agora, juntos, Thalita, né? qual é aquela palavra mesmo que a pastora sempre fala? Que você tem que fazer com seu marido? Não é fazer sexo. Não, é fazer sexo. Qual é a palavra que ela usa? Palavra, gente. Ela esqueceu. É verdade. Tem que furunfar bastante. Quando a gente fala furunfá, é um termo de quando a gente era jovem. É Engraçado, verdade. né? A gente conversava muito em família, assim, eu com as minhas cunhadas, né? Com a minha mãe. Porque o que eu repeti? Eu falei um pouco o que a minha mãe falou para mim. Olha que coisa interessante. Porque quando eu casei, né? Quer dizer, a minha mãe sempre falou, minha filha, seu marido é prioridade. A vida sexual no seu casamento vai ser a prioridade. Cuide dessa área. Né? Minha mãe era uma mulher experiente. Minha mãe era uma mulher esposa de pastor, né? Tinha uma sabedoria. E ela não falava isso só para mim, não. Ela falava para mim e para minhas cunhadas. Todas as minhas cunhadas ouviram isso. Todo mundo recebeu a mesma É a receita. mesma né? receita. Então a gente vai repassando essas receitas que eu acho que E é são- de sucesso, e né? é importante, é. Mas vamos lá. Então, beleza. A gente já viu uma referência, uma impressão que a pastora Elisete deixou na sua vida, né? Que foi essa questão muito particular enquanto esposa. E por conta dessa questão muito particular enquanto esposa, hoje você é mãe, né? É verdade. Para ser mãe, eu tive que incentivar também. Mas Assim como incentivo meninas hoje, né? Porque às vezes eu sei que filho tem que ser planejado, né? A gente sabe. Mas eu vejo assim, muitas pessoas demoram muito, depois que eu me formar, depois que fizer doutorado, aí a gente vê que depois chega a uma certa idade que já vai ter uma dificuldade maior. é isso aí. Então eu orava pela Thalita, né? Falei, Senhor, tomara que
na hora certa, ela conseguiu. Eu demorei 11 anos para ter filho. Uau! Casei nova e também para ter filho eu demorei bastante. Eu demorei 4 anos para ter filho. Não, 3 anos e meio, né? Que nasceu o Silas, depois de 4 anos nasceu a Thalita. Né? Então foi um tempo. Né, razoável. Não, o detalhe da vida da Thalita, eu vou falar, que eu contei para ela na época, ela ficou até meio chateada, não foi, minha filha? Eu falei assim, porque eu tive o Silas e, como eu trabalhava no seminário à noite, a gente, né, tentava assim, se planejar. Eu não tomei remédio, eu não me dei bem com anticoncepcional, então eu fazia tabela. E eu lembro quando eu fiz tabela, que a camisinha estourou em abril. Eu falei, Silas, ó, eu vou engravidar, essa camisinha estourou. Quando foi 1º de janeiro, a Thaisa nasceu. A Thalita nasceu, 9 meses depois. Aí um dia eu com ela falei, Thalita, você é da camisinha estourada. Nasci de camisinha estourada. Aí eu falei para ela, minha filha, quando tem que vir, não adianta. Eu falei, você é muito especial, porque quando você teve que vir. Porque quando Deus tem propósito com alguém, eu disse uma vez para ela, que eu acho que ela estava meio assim, eu falei, Thalita, você tinha que vir ao mundo, porque a camisinha estourou e você veio. Então, quando Deus tem algo com alguém, pode estar de camisinha, pode estar com trompa ligada, né? É tão interessante que Deus envia. Eu já vi mulheres com trompa ligada engravidar. Jesus, né? é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Thalita, o que a tua mãe faz que te irrita profundamente? Porque ela não aliviava com você e hoje ela alivia com a sua filha. O que ela me irrita, que ela alivia com a Helene e não aliviava quando eu era isso aí. Ixi, olha, brigar assim, na frente das pessoas. Minha mãe não tem essa, não. Ela, quando a gente era mais nova, se tivesse que brigar, tivesse alguém perto, ela brigava. Eu lembro, mas não sei se você lembra, que eu tava chateada, eu tava irritada com alguma coisa, aí minha mãe falou, alguma coisa que eu contei pra ela, não sei se foi pro meu pai, pra alguém. Aí eu, mãe, você é muito bocão. Você lembra? Aí ela, foi lá em casa na cozinha. Ela, repete isso que você falou. E soltam todo quem tava vendo. Foi lá em casa, né? Foi lá em Tava casa. o Repete Anderson, o namorado dela. Eu já era noiva, pra você já ter uma era noiva. ideia. Aí ela, repete isso que você vai falar que eu vou te dar um tapa nessa sua boca, olha o respeito, que não sei o quê. Aí eu vou fazer isso hoje, eu, Thalita, com a Helena, ela briga aí comigo. entra a psicologia. Aí a avó entra, né? Porque diz que vó, né, com super neto. protege. Minha filha, pra que isso? Ficar brigando com a garota, gritando com a garota? Pra que isso? Aí é assim, isso me irrita nela. Mãe, você faz igualzinho. Mas é bom, eu até entendo, né? Que legal. Ó, a gente vai fazer uma pergunta aqui agora. Essa pergunta é pra pastora. A Thalita já respondeu. E aí ela vai ter a oportunidade de falar isso. Mas a gente vai primeiro perguntar pra pastora pra ver se as respostas vão bater. Por você ser de uma família pastoral, muito provavelmente havia uma exigência, uma certa cobrança em relação ao comportamento dos filhos, né? Não para que fossem perfeitos, mas existia essa cobrança, né? Eu acredito que sim. Tem alguma coisa que a sua mãe falava, ou que ela fala até hoje, e que você ainda tem dificuldade para se enquadrar, que tem a ver com isso? Ela sempre fala, olha, você é vista, você é uma referência, as pessoas estão vendo. Tem alguma coisa que você fez lá atrás e que até hoje, quando ela tem a oportunidade, ela fala, lembra o que você fez no verão passado? Tem uma coisa que ela fez que eu falo. Fala até hoje, Jesus Fala Cristo. até hoje. Posso falar? Pode falar. Pode A falar. bendita tatuagem que ela fez na perna. Claro, quando eu vi aquilo, eu fiquei doida. Foi isso. Porque ela era solteira, eu nunca deixei. Aí quando casou, um dia ela me manda, mãe, eu tatuei. Eu pensei que era uma tatuagenzinha, né? Tudo bem, uma borboleta. Quando eu olhei uma tatuagem desse tamanho, eu falei, Thalita, pelo amor de Deus. Misericórdia. E aí, Agora, nesse Thalita? negócio de cobrança, eu vou te dizer assim, eu não fui tão cobrada pelo meu pai, mais pelos membros da igreja do que pelo meu pai. Ele só fala assim, minhas filhas, cuidado que vocês têm que dar testemunho. E também acho que eu nunca te cobrei tanto, né, Thalita? Não, quando elas eram só crianças e adolescentes. Não. Eu só fui exigente assim, eu não botava certas roupas. Foi isso que eu falei, de vestimenta. Vestimenta, eu não dava, nunca comprei nada de Xuxa pra elas, que eu não gostava. Nunca gostei daquelas coisas que eu já via que tinha uma coisa que... Eu fui um pouco enjoada com certas roupas. Lembra, Thalita? Até Quando a hoje. gente ia nas lojas, aí eu comprava, Thalita, isso não vai ficar bem em você. Porque a Thalita tem um corpo grande, um corpo bonito, chama atenção. Né?
E aí eu tinha essa preocupação. Acho que a minha única preocupação era com roupa, não era? Era. Agora, cabelo, brinco, essas coisas, calça, nunca tive essas coisas. Mas com a vestimenta eu tinha esse cuidado. E quando ela fez a tatuagem. E eu falei, meu Deus, mas precisava ser tão grande, Thalita. Não podia ser uma menor. E engraçado, isso eu. Mas o meu marido nunca ligou. Isso pra ele nunca teve problema. Que coisa, né? E aí, quer completar alguma coisa? Eu era mais radical. Minha mãe era mais radical que o meu pai. Sempre A minha mais mãe radical era que bem mais. E o que ela, Cuidado. e ela sempre falava era em relação à vestimenta. Isso ela fala até hoje. Até hoje. Minha filha, pra quê? Pra que essa calça, essa saia toda arrochada? Tira agora. Pra que isso? Você tem que ser exemplo. Eu falei, porque às vezes a gente também, né? Mas é o que ela sempre falou de cobrar mesmo, era em relação à vestimenta. E que cobra até hoje. Não tem essa de casada, não. Se ela vê que tá fora do padrão, ela já fala, minha filha, pelo amor de Deus. Thalita, você e a sua irmã, a diferença de idade não é tão longa, né? 1 ano e 11 meses. E tem algum presente, algo assim que de repente você ganhou, que é diferente, que te marcou, ou que de repente causou algum tipo de discórdia entre você e a sua irmã? Não. Essas coisas de irmãs que acontecem. Em relação a presente, a das coisas, a fazer as coisas pela gente, meus pais, minha mãe, eles sempre foram muito justos em relação a isso. E dava para um, dava para outro. Não tinha essa, mesmo com idades diferentes, eles eram bem justos. Minha filha, hoje você tem essa idade, seu irmão só ganhou isso aqui quando ele estava com tal idade, então você vai esperar para ganhar também. Eles sempre foram justos em relação a isso, nunca teve nenhum problema em relação a isso, não. Que legal! Agora vamos lá. Qual o maior vexame que a tua mãe já te fez? Aí muitos. Vamos lá na escola. Vamos lá. Olha, um dos vexames e que... Hoje a gente ri, né? Mas eu lembro que na época, cara, que eu passei muita vergonha. Jesus Cristo. Hoje eu tenho minha filha e falo, meu Deus, coitada da minha mãe, né? Porque a gente também dá trabalho, né? Eu lembro que eu tinha uns 14 anos na minha época de escola e eu sempre gostei muito de dançar, minha mãe. Sempre gostei de dançar. E a minha mãe nunca deixava eu ir em festa nenhuma de amiga nenhuma da escola, né? Porque não era cristã, era festa que ia ter coisa que não deve. E por um milagre do Senhor, tinha uma festa de uma amiga que era muito amiga minha e ela deixou eu ir, porque eu prometi pra ela que eu ia me comportar. E fui pra festa, minha mãe me deixou na festa e começou a tocar música e eu me esbaldei. Misericórdia, me esbaldei. Tô sendo bem sincera aqui. Sinceridade pura aqui hoje. Dancei as músicas que na minha época eram famosas, músicas do mundo. Dancei bastante. E a casa dessa minha amiga, na época, ela tinha uma parte de vidro. Então você conseguia ver o que estava dentro da casa. E a minha mãe passa de carro. Oh, meu Deus. Devagarzinho. Propositalmente. Devagarzinho me vê eu me esbaldando de dançar. Minha filha... Vambora agora! Dentro do carro. Mas deixa eu contar o legal. Conta, pastor. Pode contar tudo hoje. Ela tava com a minha irmã no carro. Aí eu olhei, é a Thalita que tá dançando. Toda, né? Eu falei, Jesus, é a Thalita. É a Thalita. Aí quando eu tô chegando, ela tava assim, né? Quando ela me viu, ela... Muda a estátua, ficou igual uma estátua, aí eu... Vem pra cá agora! Daí eu falei de fora, Thalita, vambora. Não foi bem um vexame. Não foi bem, não. Foi do carro. Foi do carro, nem deu pra ver. Verdade. Olha, mas até hoje eu lembro, eu zoo muito ela, porque a Thalita, tu tava dançando numa boa toda lá, dancindei lá toda, aí de repente ela me viu, câmera lenta, parou. Fui murchando, né? Igual quando falou. E você com a tua irmã, vocês já... faltaram aula? Já teve essa... Dedura isso daí. Fala, vai falando. Eu lembro uma época também de escola, eu e minha irmã, a gente matava aula na sauna do prédio. Olha a sauna desligada, a gente acordava, se arrumava todinha, como se fosse pra escola. Olha, pastora. A gente descia, levava... Não façam crianças, isso não façam isso. Levava o travesseiro e ficava na sauna. Vocês desciam com o E travesseiro. O menino, nessa época, eu tinha um motorista que levava elas pra escola, ele não me falou nada. Acobertava a gente. Eu tô crente que elas estão na escola... Elas estavam lá embaixo no play do prédio dormindo. Aí um belo dia minha mãe descobre isso e faz a gente passar vergonha, porque ela foi pra escola, falou com a coordenadora, fez a gente passar vergonha. Eu lembro disso mas também. tu queria que eu fizesse o quê? Tá certo.
certo, óbvio, mas... Ai, meu Deus. Vamos lá, Thalita, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A gente vai te fazer uma pergunta, você vai ter uma oportunidade de responder à vontade. E a pastora também tem a liberdade para falar. Qual foi o exemplo que a tua mãe te deu, ou que ela te dá, que fez e faz total diferença na sua vida? Em relação à compaixão. A minha mãe, ela é uma pessoa assim, é fora do comum em relação a como ela consegue se colocar no lugar do outro. A minha mãe, a pessoa pode sacanear ela, pode irritar ela, sabe? Fazer besteira, e ela tem uma capacidade, assim, fora do normal de perdoar a pessoa e falar, não, tá tudo bem. Realmente voltar a tratar a pessoa como tratava antes. A minha mãe tem uma compaixão pelas pessoas, assim, que eu acho, eu como pessoa e que eu convivi com ela, que eu vejo, que eu vi várias vezes o que aconteceu na vida dela, de pessoas passando pela vida dela, e hoje ela tá abençoando essas pessoas que muitas vezes, né, fizeram coisas ruins com ela. Ela tem uma compaixão fora do comum com as pessoas. Isso me admira muito nela. Aí, a pastora acaba, na liderança dela, a gente observa muito isso, né? A pastora fala sobre a importância. E é um incentivo sempre constante para que a gente também exerça esse tipo, né? Se colocar no lugar do outro, sentir como se fosse o outro, né? E ela também... Uma outra característica também em relação a uma mulher pacificadora, de promover a paz mesmo. Se você reparar, minha mãe, ela tem uma sensibilidade, às vezes a gente está num ambiente que está um tumulto, às vezes está uma briga, e chega minha mãe, ela falando, às vezes ela, sabe, falando às vezes coisa que não tem nada a ver com o que está o ambiente brigando e confuso, e ela transmite paz e consegue mudar toda a situação que está. Minha mãe também é uma promotora da paz. Eu admiro muito isso nela. Muito lindo. A gente vai fazer uma perguntinha surpresa aqui agora para você. A queima-roupa. Não pode pensar. Nem olhar pro lado. Tem que responder. Sob pressão, eu fico lá. Não pode. Fico nervosa, já tô nervosa. Quantos anos a sua mãe tinha quando a sua irmã nasceu? 5, 4... 3, 2, 2, 1. 20. Pode falar, pastor. 28 anos. Já fala 25. Com 28 anos, quando a Thaísa nasceu. Tá bom. Agora... A gente já imaginava que você ia saber. A mulher ia falar, não sei nem quando eu nasci, quantos anos ela tinha, mas não é minha irmã. Eu falei de si, eu acho que essa daí não vai rolar. Mas, Thalita, qual episódio, em que situação, né, você viveu com a sua mãe, de bom ou de ruim, que de repente marcou bastante a sua vida? A minha vida, principalmente quando eu era mais nova, que eu não era casada, adolescente, que me marcou muito e que até hoje me marca, foi em relação quando a minha mãe teve um surto. Né? Ela teve um surto, ela até contou isso aqui Foi. no primeiro episódio, tá? Corre lá pra assistir. Isso, no primeiro episódio, também no encontro de Mulheres de Obreiros, né? Ela também contou. Quando ela teve o surto, só tava eu e a minha irmã em casa, e uma prima minha, né? E a minha irmã tava dormindo com ela na cama, e eu no chão. E a minha mãe, ela, no episódio do surto, né? Ela falou que Deus estava mandando ela fazer igual a Abraão, entregar o Isaac dela, né? Sacrificar. E o Isaac da vez foi a Thaísa. Né? Tinha sido a Thaísa. E aí ela chegou aí na cozinha, pegou a faca e foi pronta para fazer realmente no ato do surto dela. E eu lembro que ali o Espírito Santo me deu uma sensibilidade porque eu segurei a minha mãe bem firme assim, minha mãe é forte, né? E eu tinha 16 anos, eu acho, né, mãe? E eu segurei minha mãe bem firme, eu falei, mãe, você tá sonhando, isso foi um sonho, isso não é real, Deus não mandou você fazer isso. Joguei ela na cama, né? E aí acho que ela acordou assim do surto e falou, tá achando que tu é minha mãe agora? Eu não sei se ela lembra disso, mas ela falou isso. Tu tá achando que tu é minha mãe agora? Tá trocando os papéis? Eu falei, eu não sou sua mãe, mas agora tu vai ficar quietinha aí. E eu lembro desse momento que, assim, marcou minha vida, né? Porque a gente estava ali, a gente não sabia o que era, né? O que estava acontecendo com a minha mãe no momento. Depois e você é muito nova, né? Isso, depois a gente veio a entender. E eu sei que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, né? E tudo que a minha mãe passou, e hoje ela conta, né, experiência e crescimento para outras pessoas e também para minha vida. E eu lembro que aquela situação ali, aquele momento ali marcou bastante e a sensibilidade que eu tive do Espírito Santo de poder agir.
Foi isso que Na me hora marcou. certa, Na hora da certa. forma certa, né? Sim. Gente, lindo. e é bem impactante, né? Essa É. situação que aconteceu com a pastora e o quanto que Deus tem usado isso para acrescentar a vida de Exato. outras É, pessoas. para abençoar outras a pessoas que pessoa- passam Exato. por surto, né? E Exatamente. que pensam, muitos pensam que ele está oprimido, que está com alguma coisa. Não, ele é uma coisa que Buscar acontece, ajuda, de né? buscar ajuda. Você que Exato. não assistiu o primeiro episódio do MVCast, que a gente Vai está lá. trabalhando, Rompendo Fortaleza, corre, procura aí no canal do YouTube oficial da DEVEC, que você vai encontrar, e com certeza o Espírito Santo vai trabalhar muito na sua vida, e você vai ser edificada com o testemunho que a pastora... Mas deixa eu falar uma coisa que me marcou muito em relação a Thalita, em relação a namoro. Talvez tenha até alguma mãe assistindo, que eu sempre orei pelos meus filhos, profetizando que eles iriam casar, iam ser bênção, que a minha geração ia ser abençoada. E eu lembro que a Thalita namorou um rapaz, lembra, Thalita, do lado da igreja, nem lembro o nome dele, não era cristão. E aí eu falei um dia com ele assim, meu filho, eu sempre fui muito cuidadosa, né, nesse sentido. E eu falei assim, meu filho, olha, eu não tenho nada contra você, mas você não é cristão, eu não quero que você namore a minha filha. Aí ele foi para a igreja, né, aceitou a Jesus. E eu lembro que eu estava muito preocupada, eu e Silas orando, porque a gente ouvia algumas pessoas falando do rapaz, algumas coisas. E um dia eu estava na janela com a minha mãe conversando, e esse rapaz morava do lado da igreja. E ele olhou e ele falou alguma coisa. E eu falei assim para ele, olha, eu não tenho nada contra você não, mas eu quero te abençoar, né? Aí ele começou a falar algumas coisas, aí eu lembro que eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em línguas. A minha mãe e minha filha, eu falei, mãe, eu estou falando porque eu estou sentindo alguma coisa aqui diferente, né? Em relação a esse rapaz. Aí eu lembro que depois esse rapaz tinha um boato na igreja, né? Que ele falou, eu vou pegar a filha do pastor, vou fazer um filho nela, né? Vou maltratar. E ele andou um período de moto, lembra? Quando a gente saía da igreja, esse rapaz vinha de moto ameaçando a gente no carro, né? E depois que eu fiz aquela oração, eu ainda tive a oportunidade de falar com aquele rapaz. Eu falei, olha, eu não tenho nada contra você. Eu amo você como pessoa, né? Mas eu acho que você não tem nada a ver com a minha filha. E continuamos orando, a Thalita não teve mais contato com ele. E depois de uma semana, né? Aquele rapaz teve um acidente e morreu de moto. E eu vi ali, eu não orei para aquele rapaz morrer, nada disso passou pela minha cabeça. Mas eu vi que foi um livramento. Eu acho que até que ele foi salvo, porque ele teve tempo de aceitar Jesus, mas não tinha nada a ver. Então, às vezes, nós que somos pais, nós temos que orar muito pelos nossos filhos, para Deus direcionar, para dar um casamento abençoado. E logo depois você conheceu o Anderson, não foi? Foi. E começou a namorar o Situações Anderson. são marcantes mesmo, né? A Sim, coisa me fica marcou registrada. É. Ó, a gente vai fazer uma última pergunta, porque nós vamos mudar e a gente vai fazer um segundo bloco aqui com a pastora e a outra filha da pastora, que é a Thaisa. Mas antes da gente fazer essa mudança, nós vamos fazer uma pergunta agora para a Thalita. Ai, Jesus, pergunta surpresa aí. Não, não é pergunta surpresa, não. Mas é bom. Não é surpresa essa. É, ainda não. Define sua mãe com uma palavra. Pacificadora. Uau. A senhora se enxerga assim, pastora? Sim, sim, porque eu vim de um lar que eu tenho muita semelhança com a minha mãe. Referência, né? E a minha mãe foi um modelo muito forte. Eu vivi num ambiente, eu morei sempre do lado da igreja, né, até me casar, sempre com 11 irmãos, sempre com muita gente. E eu vivi, e com tudo isso, era um ambiente de paz, sabia? Era um ambiente de equilíbrio, porque a minha mãe e meu pai eram pessoas muito pacíficas, né? Então, às vezes, tinha tumulto. Eu não vou dizer que meus irmãos não brigassem, mas a minha mãe estava sempre ali mantendo o equilíbrio emocional do ambiente. Então, eu absorvi muito isso. Ah, legal. Então, olha só, a gente fechou esse primeiro bloco aqui com a Thalita, né? A Thalita cheia das revelações. Muitas. Sei no teste. Cheia das revelações. E a gente vai fazer uma mudança aqui agora. A Thalita vai trocar de lugar com a irmã dela, a Thaisa. E a gente vai tentar conciliar essas respostas aqui. Sim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Porque Vamos ver. vocês são muito E a cada diferentes, filha, gente, né? sabe? Então a tem gente... a sua E individualidade. nós vamos fazer e seu as jeito de mesmas ser. perguntas para a Legal. Thaisa, tá? Então vamos embora ver como é que a Thaisa vai Tá se certo. sair. Se a gente vai ter Legal, mais... bacana, vamos ter isso essa é afinidade bacana. toda. Porque cada filho tem o seu jeito. isso é que é Então, bonito. voltaremos com a Thaisa.
Estamos aqui agora com a Thaísa, a outra filha da pastora Elisete. E agora a conversa é com você, Thaísa. Super calma. Ai, né? Jesus. Muito Super tranquila, vontade. relaxa. Tô rompendo meu medo. Microfone e câmera. Amém. Deixa eu falar, porque senão daqui a pouco a Thaísa não deixa a gente continuar a falar. Porque exato. essas são as que falam. Essas que falam muito. Olha, a gente está muito feliz de estar realizando esse episódio do MVCast especial de Dia das Mães. E a figura da pastora Elisete diz muito para nós, né? Porque ela é uma referência na nossa igreja, é uma referência como mulher, como mãe. E é muito legal a gente poder trazer a pastora com as filhas, porque, na verdade, nem a Thaísa, nem a Thalita, elas não costumam aparecer muito. Né? Elas trabalham, fazem, cumprem seu papel dentro da igreja, mas acabam não aparecendo tanto. E aí a pastora falou uma coisa aqui no início que é verdade, as pessoas ficam até curiosas, assim, né? Nossa, como é que é a pastora como é que Elisete é? como mãe? E é interessante, porque vocês são filhas de uma mesma mãe, mas muito provavelmente pessoas com personalidades diferentes. E a gente vai ter a oportunidade aqui de fazer as mesmas perguntas que a gente fez para a Thalita. As perguntas são as mesmas. E, pastora, é a mesma dinâmica, tá? A gente vai perguntando, a senhora fica à vontade para ir falando. Vamos lá, Thaísa é a filha mais nova, né, do pastor Silas e da pastora Elisete. Ela é casada há 17... Ela faz questão de dizer que é a caçula. A caçulinha. A número 3. A Thaísa tem 17 anos de casada. Isso. Né? Então, assim, a pastora também tem um legado legal, né? Nessa área, porque os filhos são casados e são casados há muito tempo, né? E ela é mãe da Maria Clara e do Miguel. Certo? Certo. A Thaísa é do lar. Isso. Né? E também é empreendedora, né? Isso. É uma mulher que tem a sua empresa, que hoje trabalha nessa área empreendendo. Depois, se quiser, você pode falar um pouco sobre isso também, sobre essa sua nova experiência. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos começar da primeira pergunta. Você se casou muito nova. Sim. Né? Para os padrões atuais, você se casou muito nova. O que foi que a tua mãe falou com você no dia do teu casamento ou antes do teu casamento? Ou ali, naquele contexto onde você estava se preparando para casar. O que foi que ela falou que marcou você e que você não se esquece até hoje? Então, eu vou começar falando que a ordem de casar era meu irmão, minha irmã e eu. Aí eu pulei um pouquinho na frente antes da Thalita. Casei primeiro. Eu casei em abril de 2005 e a Thalita casou em novembro. Né? Eu casei grávida. Mas quando eu casei, a minha mãe chegou, me abraçou, falou: minha filha, amo muito você, Deus está com vocês, Deus vai abençoar a união de vocês. E foi isso. Foi bem, assim, emocionante, né, mãe? A coisa do amor da mãe, né? Isso. Porque Ainda mais porque eu estava grávida e eu casei com 17 anos. Então você casou muito nova, acho que você casou... Muito a pastora nova. disse que incentiva as pessoas a casarem, mas... Talvez 17, não foi 17. Não era bem... E nem grávida. Mas... Não, foi uma surpresa, né? Quando a gente soube. E nós chamamos a Thaís e o Alex. E eu lembro que o Silas teve uma conversa. Você ama mesmo a minha filha? Ele, eu amo. Você sabe que é uma responsabilidade do casamento, né? Então, eu lembro que eu falei, Thaísa, não sei se você lembra, eu falei, você não é obrigada a casar. Não é porque você está grávida que você tem que casar. Casamento é coisa muito séria. Sabe? E você sabe que casamento, eu falei para ela, é algo sério, você tem que amar. Pra vida toda. Pra vida toda, eu falei. Aí ela falou, eu falei, você ama mesmo? Aí nós chamamos eles, então vocês vão casar, nós vamos fazer o casamento. Aí eles ficaram noivos, né? Isso. Eles ficaram noivos, e aí nós fomos, não é porque você está grávida que não vai ter casamento, que nós vamos dar uma festa muito bonita. É legal porque a senhora está falando e ela está falando junto. Então, assim, olha como é que as coisas são marcantes, né? Porque mostra exatamente eu achei que tão ela bonito, tem porque essa a memória. Thaísa, ela é muito decidida. Ela tem essa personalidade. Quando ela quer uma coisa, ela quer. E dos meus 2 filhos, eu vou dizer, a Thaísa é aquela assim, que quando eu falava, não, mas eu quero, ela conseguia vencendo pelo cansaço. Ai, Jesus do céu, tô vendo isso com a Maria Clara. Então, falando em Maria Não Clara... é verdade? É verdade. Quando ela queria uma coisa, ela sempre foi assim, vou dizer, a Thalita, quando ia comprar roupa, se eu escolhesse, mãe, tá bom. Ela não.
Leva Ela isso, sempre foi não mais quero. indecisa nisso. Thaísa, mas eu quero isso, mãe. Então ela sempre foi muito determinada. Então, quando ela quis casar, ela falou, Elisete, deixa se ela quer. Porque eu falei, Silas, ela é tão nova. Eu fiquei muito preocupada. Mas que coisa linda. E eu lembro que ela grávida, né, Thaísa? Ela falou, mãe, eu quero ter filho normal. Eu falei, Thaísa, tem certeza? E ela, aos 9 meses, caminhando, andando bem, ela só ficou comigo, pé de toda ela só foi para o hospital quando estava de 5 em 5, Contração. com a contração de 5. Mãe, eu quero... Eu falei, tu tem certeza? E a minha mãe falava muito com ela, né? Não, eu também tive filho. Minha avó. E a minha avó teve com a minha idade, Com a idade 17 dela, anos, né? né? Então minha mãe Mas dava ela mal antigamente casavam bem cedo, né? E aí ela só foi de 5 em 5 e ela tentou ter normal. E aí o médico me falou assim, olha, a menina está entrando em sofrimento, porque a Maria Clara era muito grande. Então eu vou ter que fazer cesárea. Aí ela quis. Aí eu vi assim, e ela amadureceu. E eu, assim, ela amamentava um leite como eu nunca vi. O meu medo, né, Thaísa? Verdade. Falando, meu Deus, porque a minha preocupação, eu lembro quando eu fui com você no doutor Pedro, né? Eu falei, doutor Pedro, ele é tão nova. Tu lembra o que ele falou? A sua Lembro. filha está na idade ideal de ter filho. As mulheres hoje estão tendo filho tudo com mais idade. Vão dar muito mais trabalho do que tua filha. Vai ficar tudo bem. Que a minha preocupação é com a chovela nova para ter filho. E muito magrinha. E muito magrinha, né? E ele falou, não, fica tranquilo que vai ser um parto maravilhoso. E foi. Né? E aí, isso acabou te marcando, né? Esse contexto todo, Com né? De certeza. gravidez, E casamento, o é apoio legal. da mãe, né, nesse momento. Foi fundamental. tudo rápido. O amor, né? Aquela Você coisa da casou referência em do abril, amor. não foi? Eu casei em abril e a Maria Clara Nasceu nasceu em junho. Foi. Falando em Maria Clara, vamos lá. Tua mãe te irrita quando alivia com a tua filha, assim. Ai, comigo a senhora falava Às muito, agora com vezes, ela. Sim. Entendeu? Só às vezes. Só às A vezes. Maria Clara. Ela fala que vó é pra mimar. Não é pra mimar, Thaísa. É mãe com açúcar, né? Mãe com açúcar. Mas às vezes. Mas é verdade. Ela, assim, ela até que às vezes ela também dá uns puxões de orelha na Maria Clara. Doce. Ela dá assim, ela é uma avó que é mais liberalzinha com a Maria Clara, tipo, quando antigamente a gente na escola não podia fazer algumas coisas, participar da Maria Clara, eu perguntava, deixa ela participar disso. Já aliviada. Dá uma aliviada. Na minha época não podia, né? Então. Beleza. Maravilha. Vamos lá. Agora, Thaísa, vamos partir para outra pergunta aqui. Por você ser de uma família pastoral, a gente fez essa pergunta para sua irmã, bora ver se a pastora vai dizer que foi a mesma coisa. Muito provavelmente havia uma cobrança, Sim. né, em relação a comportamento, em relação a atitudes. Tem alguma coisa que a sua mãe falou ou fala até hoje que você não se enquadra? Tipo assim, ela cobrava isso para você lá atrás, ela continua cobrando isso até hoje. Ou você fez alguma coisa que ela te lembra, que ela cobra, uma viagem, uma foto que você postou, uma briga, alguma coisa que aconteceu, que a pastora sempre lembra e fala assim, oxe, lembra quando você fez aquilo? Não, assim, na adolescência é normal a mãe cobrar, né? Mas não me lembro disso, não. Eu acho, assim, que filho de pastor já é muito cobrado dentro da igreja, né? As pessoas acham que a gente tem que ser perfeito, né? E esquecem que a gente erra e que a gente também faz as nossas escolhas. Mas a minha mãe nunca foi de ficar, assim... Só Eu adolescente acho que a maior cobrava. cobrança era de roupa, né, Thaís? Isso, de roupa. E Hoje, a- às e a- vezes, ela também fala. Se eu tiver com alguma calça apertada, tá aí. Bem bingo, né? Thalita respondeu a mesma coisa. Entendeu? Fora isso, eu acho que não tem, não. Então você acha que a cobrança vinha muito mais pelas pessoas de fora do que pela tua mãe, necessariamente? Sim, Nesse aspecto, de Nesse vocês serem aspecto. filhos de pastor, né? cobrança em todas as partes. E tem que estar fazendo alguma coisa na igreja, e tem que ser toda perfeitinha, certinha. Mas fala assim, quando você engravidou, alguém te cobrou? Alguém falou alguma coisa? com você? Falou. Falou? Falou, nunca me esqueço. Eu tava descendo ali da igreja antiga, a escada. Não vou falar o nome da irmã. Não fala. Não precisa. Mas aí eu descendo, ela... Que vergonha. Meu Deus, que vergonha. E eu fiquei calada, né? Toda sem graça. Baixei a cabeça e falei, meu Deus do céu. Coitado do meu pai e da minha mãe. Que vergonha. Mas eu acho tão bonito porque você foi muito autêntica, né, Thaisa? Com Porque certeza. eu lembro que ela foi excluída, né? Ela passou pela disciplina da igreja
E ela foi lá na frente. Lembra o dia que você falou comigo? Eu Lembro. pedi perdão. Eu falei, minha filha, eu vou estar lá no primeiro banco. Falei no microfone, Falou meu no- avô Santos ainda era vivo. Foi, Tava o vô lá, Santos era né? pastor, falei. Samuel e o Alex, né? Eu e o Alex, morrendo de vergonha, mas falei. Eu tava no primeiro Toda- banco, falei, minha filha, eu tô lá te apoiando. Né? Eu falei, não, eu tô não. E isso foi maravilhoso. Porque hoje ela tem a cabeça erguida, não foi? Com certeza. E eu vou dizer uma Sim. coisa, quando ela engravidou, Tira muito a acusação, interessante, né? pra gente Retira nunca, a acusação. nunca encobrir pecado de filho. Porque eu lembro que quando ela disse que ela engravidou, eu falei, minha filha, você tá grávida? A primeira coisa que meu marido falou, eles vão ser excluídos, vão ter que passar pela disciplina. Isso aí. E aí eu fui pedir oração, que a minha irmã falou, liga para uma irmã para orar. Botei você para ouvir a oração, né? Botou pra uma irmã de Conta essa oração experiência meia que- doida. O que a irmã falou para começou você? a falar Olha, isso é uma comigo experiência. e falou assim, você tá com quanto tempo de gravidez? Aí eu não lembro se eu falei que eu tava com 2 ou um mês, Aí ela falou assim, então ainda dá tempo de tirar. Aí eu, hã? Aí eu falei assim, como assim? Ela ainda tá pequenininho, não tá tudo formado e dá pra tirar. Porque vai ser uma vergonha. O seu pai é um pastor muito conhecido e vai ser uma vergonha. Eu, na mesma hora, Ela passou pai, o telefone mãe, de mãe, aquela me deu tá o telefone. mandando tirar Mãe, a tá mandando criança. tirar o filho. Quem é essa Que mulher? isso? Aí eu peguei, passei um sabão na mulher. Claro que não é uma referência pra gente, né? Uma mulher que devia estar na igreja, mas não tem nada de cristianismo. Porque uma mulher dizer que é de oração e fazer isso. Aí eu liguei pra minha irmã e falei, olha, nunca mais você fale que essa pessoa e nunca mais me dê nome de ninguém. Porque eu falei, que mulher, você é uma feiticeira. Tá dentro da igreja. Isso Porque não é porque nem ela tá questão de preocupada. ignorância, né, pastor? É falta de referência. É falta de temor a bíblica. Deus. E também, porque ela falou, teu pai é uma referência, que vergonha. Ué, então quer dizer, porque um pastor é de referência, porque um pastor, os filhos não podem errar, nós somos seres humanos. E eu sei que eu sempre fui um problema que eu cobrava, né, Thaís? Eu falei, minhas filhas se preservem, né? Procurem se manter virgem para o casamento. Sempre falei isso, não só para elas, para as meninas que iam na minha casa, que conversavam com meus sobrinhos, eu estava sempre conversando. Até na escola dominical mesmo. Até na dando escola aula como dominical dando professora. aula. E quando ela engravidou, eu chorei muito. Falei, mas Espírito Santo, o que aconteceu? O Espírito Santo falou, porque você é orgulhosa. Você está pensando que a tua família é perfeita, a tua família não é perfeita. Meu Deus. E aí aquilo foi uma lição para mim. E porque- é interessante o que a É. Thaisa está falando, porque ela não só não deu ouvido para isso, Sim, você na vê a hora ela passou o referência que ela telefone. tem dentro de casa, da família, né? A sua decisão, a sua atitude, apesar de ser muito nova, Sim. a atitude que você tomou naquele momento ali de Exato. imediatamente rechaçar aquela história. Não. Teve a sua filha, se casou, a sua filha está aí, está saudável. sim, Até graças a hoje, Deus. você não tem nenhum tipo de comprometimento para a sua eternidade, porque você não fez Graças nada a Deus. Exato. de errado. Isso. E o que tinha que ser feito naquela época foi o que fez. Passou pela disciplina, se Isso aí, arrependeu, voltou fez o da que tinha que igreja, fazer, tomou as casou. decisões Isso e, aí. pronto. E foi abençoada, né? Apesar Sim, é isso aí. da decisão que você, da decisão escolha que que você- você da fez, escolha, né? Isso. E tá casada, tem 2 Graças a filhos, uma bênção. Vamos lá para a próxima pergunta. E aí? Agora é a pergunta da discórdia. Tem algum presente que você ganhou do seu pai ou da sua mãe, que de repente causou ali alguma discórdia entre você e a sua irmã? Tem alguma coisa, alguma situação que aconteceu? Que eu me lembre, não. Não, tem não, pastora? A Thalita falou a mesma coisa, né? não, Que eu na verdade sempre- sempre eu tratou todo aprendi mundo isso. de forma deu muito... tudo Eu igual aprendi isso com meus pais. Meu pai teve 11 filhos. O que ele desse para um, ele dava para todos. Ele nunca teve preferência. Eu louvo a Deus, porque a gente vê tantas Verdade. famílias com preferência. E eu fiz a Inclusive mesma na Bíblia, coisa. né, pastora? Não, na Bíblia. E até com os netos, porque quem fazia primeiro ano, começava a fazer aniversário era a Thalita, 1º de janeiro. Então, se ele desse R$10 para a Thalita, os netos todos sabiam. Verdade. Eles ficavam curiosos. Né, Thalita? É. Thalita, quanto você ganhou do vovô? Quanto você ganhou? Ah, ganhei R$10. Ah, então já sei que todo mundo vai ganhar mundo vai R$10. ganhar E Legal. a minha mãe, sempre quando chegava lá em casa, ela tinha uma bala. Ela dava bala para todos os netos. Chegasse, tinha sempre bala. Então, ele nunca pegou um presente para comprar para um e dar para... Ele dava dinheiro. Porque ele já entendia, né? Porque esse negócio de dar presente, filho compara, né? É. Então, lá em casa, se eu dava bicicleta para um, eu dava bicicleta para todos. Né? Eu lembro que vocês eram doidas para ter uma casinha de boneca, né? Quando eles eram novinhos, eu não conseguia. Casa Quando da eu- Barbie. A casa da Barbie. Aí tu já tava com quantos anos? Que aí que eu fui tentar comprar uma casinha, mas era de tecido, Ah, já tava já com uns 11. dos 11 anos. Que ela... Engraçado, a Thaísa sempre gostou de brincar de boneca. Sempre.
Brinquei A de Thalita- Barbie até 13 anos. Até 13 anos. Por isso que eu fiquei com a Gabriel, eu fiquei preocupada. Porque ela que mais brincava com boneca. A Thalita tanto não. E uma das coisas que... Eu não sei se vai ter a pergunta aí. É que... Vai falando, vai falando, É que pastora. ela, como é a diferença de 1 ano e 11 meses, então todas as amigas da Thalita eram dela e ela tomava as amigas da Thalita. Ela fala que eu roubava as amigas da Thalita. E a Thalita também Viu fala como isso. era a pergunta da discórdia? É, da discórdia. Vamos lá, agora fala pra gente qual foi o maior vexame que a tua mãe já te fez passar. Ó, assim, eu sempre dei um pouquinho de trabalho, né? Mais levadinha. Dos meus 2 irmãos, eu sempre fui a mais levadinha. Mas, assim, eu só me lembro, assim, que não foi nem um vexame enorme, mas eu me lembro que, adolescente, eu matei a aula, né? A escola ligou lá pra casa e tinha perguntado à minha mãe porque a gente não tinha ido pra escola. Eu e minha irmã. E a minha mãe, ué, mas elas não estão na escola? Não. E vocês estavam onde? A gente tava matando aula dentro da sala. Deixa eu adivinhar é. com base nas vozes da minha cabeça. Na verdade, leia-se Thalita, né? Com a conivência do motorista. E ainda Isso. levavam um travesseiro? Isso. Isso tudo. A Thalita também contou isso. Ela contou Mas sabe por quê? A gente vinha dos cultos muito tarde, né, Muito. Thaisa? Por isso que eu digo hoje às mães, eu faço uma questão, quem tem filho tem que ter rotina, né? Porque a gente saía da igreja tarde e elas estudavam de manhã. Na escola não tinha tarde. Eu sempre por isso que coloquei a levava o tarde- travesseiro. Já Aí levava elas travesseiro. acordavam com sono. Com muito Né? sono. E lá em casa a gente, todo mundo dorme bem, né? É. Eu gosto de dormir. Todo mundo gosta de dormir, menina. Ia dormir na sauna, levava o travesseiro. Não, não era nem pra matar a aula, pra ir pra praia, igual Não, era pra alguns adolescentes Era faziam pra pra dormir. Essa é boa. Então, Thaisa, qual o exemplo que tua mãe te deu ou te dá até hoje que faz toda a diferença na tua vida? Então, o exemplo que a minha mãe me dá é que ela é uma mulher muito temente a Deus. E assim, o que eu mais gosto é o modo como ela serve a Deus, o modo dela servir na casa de Deus, assim. Minha mãe sempre, tipo, tiver que limpar banheiro, limpa, servir café, serve. Nunca teve essa coisa de, eu tenho que estar no altar, eu tenho que estar em evidência. Pelo contrário. E isso é uma coisa que me inspira muito. Apesar que os outros, quando a gente é filha de pastor, cobra da gente ter que estar no altar, eu sempre via minha mãe, eu posso estar no altar, mas eu posso estar ali servindo café, eu posso estar ali ajudando, eu posso estar ali atendendo. Isso é o que mais me inspira, assim, é um exemplo que eu tenho muito grande. É legal, porque... A Sheila e eu gente- carimbamos isso, É, né, isso. Sheila? A gente, é muito verdade. legal, porque a gente às vezes está dentro da igreja, né? Isso é um testemunho que a gente pode dar da Exato. pastora, como nossa pastora, né? Como pastora Exato. da DEVEC, porque às vezes a gente... aquela coisa de dentro de casa que as pessoas mostram as reais impressões, né? E a gente aqui na igreja, a gente observa isso, o quanto a pastora é uma pessoa humilde, né? Que se coloca, que a Thalita falou da compaixão, que ela sempre tem pelas pessoas. E é legal a gente perceber a referência que ela deixa na vida de vocês como filho, com as mesmas impressões que ela deixa aqui na igreja. Exato. Né? É uma coisa muito autêntica, a pastora gosta muito dessa palavra, né? E é verdade. Não, porque mesmo. isso a gente sempre falou em casa, né, Thaisa? Com Essa certeza. autenticidade, isso é muito importante. O que o meu esposo é aqui, ele é em casa. Se ele grita Verdade, aqui, ele é. grita em casa também, não tem essa coisa. Sabe, se ele tiver que falar, né, na mesa, ele fala. Mas aí, quando as pessoas não conhecem, até nem É entendem, verdade. né? Tem, assim, uma concepção diferente. Mas a gente sempre buscou. Por que que eu busco essa autenticidade? Porque eu não pude nunca ser outra pessoa. Porque a minha casa era um espelho. Eu sempre morei do lado da igreja. Tinha sempre gente na minha casa quando eu era solteira, né? E depois, quando eu casei, eu morei um tempo também aqui na Fernandes Pinheiro, até eu ir para o Recreio. E sempre, até longe da igreja, vai sempre gente na minha casa, né, Thaís? Verdade. Tem sempre. A gente gosta disso. Não dá para gente esconder dá- o que a não. gente realmente é, né? Thaís, agora a gente vai fazer uma pergunta para você, perguntinha surpresa. Ô, Jesus. Ó, 5 segundos para responder, não vale colar, perguntar, Nem olhar pro procurar na lado. Wikipédia, não pode, tá? Tem que ser Deus. agora. Queima a roupa. Quantos anos a tua mãe tinha quando a Thalita nasceu? Ih, não sei. Pronto, já foi até, né? Já foi direta. Não sei mesmo. Nada, não sai? Então tá bom. Tinha quanto, pastora? 27. Tinha 27 anos.
Então, E você, Thaísa, 28, né? Porque é 1 ano e 11 meses. É, Você é. mesmo, tinha 27. qual episódio ou situação que você viveu com a sua mãe que te marcou profundamente? Ah, eu tenho vários. Pode contar quantos Eu tenho quiser. da nossa primeira viagem para Orlando, que foi com os meus avós, com o vô Santos e a avó Maria, que foi muito especial. Era novinha, tinha 8 anos, mas marcou muito. Tenho da minha gravidez, tenho do surto, do segundo surto. Eu tava com ela, que ela achou que eu era Também Isaac. Por pouco. Só Jesus na minha vida. Como é que você se sentiu, Thaísa? Fala pra mim, eu nunca fiz essa pergunta. a Então, ela. naquela vez, quando ela acordou, né, falando, eu tenho que te matar, não sei o quê, eu tenho que te oferecer e tal. Eu fiquei meio assim, meu Deus, a minha mãe me odeia. Rejeitada, né? Veio uma coisa de rejeição. Mas depois, né, a gente Tô entendendo. foi entendendo, né? Existe terapia para essas coisas. Foi Foi bom trabalhando. fazer a terapia, não foi? Pra Com você certeza. entender. É Ah, muito tá, bom. então Acho que a todo mundo Thaísa deveria fazer. também fez, né? Você também fez, porque a Fiz. pastora falou da Fez, experiência fez, dela. Foi. Você também fez terapia. Fiz terapia. Porque foi uma coisa muito inusitada, né? Ela não esperava uma mãe acordar com uma faca e querer correr atrás de uma impacto, faca para querer matar. Não, ela acordou. Tu estava do meu lado, né? Meu pai tinha viajado, né? Era dia dos namorados até. Meu pai tinha viajado. Não era dia dos namorados, era um dia antes um do dia dia dos antes. namorados. A Thalita tinha saído com um namorado, eu não namorava nessa época ainda. E eu tava com a minha prima Amanda. E a minha mãe, dormindo, né? De madrugada, ela acordou e falou: Minha filha, você me ama? Eu amo, mãe. Mas eu já tinha percebido que a minha mãe tava estranha já no shopping. Aí ela: Minha filha, você me ama? Eu falei: Amo, mãe. Aí ela começou a gritar: Minha filha, você me ama? Eu tenho que te matar, eu tenho que te matar. E começou a gritar. Aí eu já chamei a minha irmã, minha prima já chamou a minha irmã. Calma, mãe, é Thaísa, é sua filha. Não, eu tenho que sacrificar ela, eu tenho que sacrificar. Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou. E eu já fui pro escritório desesperada, chorando. E aí meu pai já chegou. Aí acho que a Thalita ligou pro meu pai. Aí meu pai depois veio correndo, pegou o avião e veio correndo. E foi aquela loucura. E ela foi na cozinha: Não, eu tenho que sacrificar, Deus mandou sacrificar. E eu fiquei assim, né? Meu Deus do céu. Jesus, minha mãe quer me matar, o que tá acontecendo? Aquele desespero. Mas eu fui tratada. Foi bom, graças a Deus. É interessante como que esse episódio foi muito marcante, né? Porque a pastora fala do quanto isso marcou a vida dela. A Thalita dá testemunho do quanto isso marcou a vida dela, do modo como aconteceu com ela, né? E aí você dá testemunho do quanto isso marcou. Então, assim, é impressionante, né? E esse mostra episódio. como a nossa mente é marcada por coisas que acontecem que a gente... É. Por isso, às vezes, a gente vê até muitas pessoas que estão assim, né, em lugares de tratamento, né, com transtorno mental, e falam muito da Bíblia, porque é aquilo que eles têm, né? E estão passando por um momento, às vezes, um estresse, né, algo que desencadeou um surto, e as pessoas não entendem e pensam até que é demônio, não tem nada a ver, né? É verdade. É algo que isso aí. acontece, que desencadeia um gatilho ali para dar um surto. E é E a importante gente tem que, buscar precisa de ajuda, tratamento, né? buscar ajuda, é isso aí. É né? isso Com aí. certeza. Vamos lá para sua última pergunta, Sim. porque agora a gente vai partir para um terceiro bloco Ai, e nós Jesus. vamos chamar a Thaísa e a Thalita para se unirem à pastora para a gente poder fazer o fechamento desse MVCast. Legal. Que tá muito especial. Gente, tudo aqui é surpresa, hein? É tudo aqui, ó. O Vive a cores, não tem nada combinado. É isso aí. Assim que é bom. Vamos lá. Defina sua mãe com uma palavra. Bondade. Ela é essa Será que- pessoa bondosa. E aí, pastora? Por quê? A Thalita também falou isso? Não. Eu falei, meu Deus do céu, eu e a Thalita estamos lá. Igualzinho, a gente faz dois. A gente pede para a pastora se manifestar, porque às vezes a gente é elogiado e a gente não se enxerga verdade, naquilo, claro, né? tá certo. Mas Não, essa é verdade. Eu sempre guardo na minha mente o que Paulo fala em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E por que eu sou uma pessoa bondosa? Porque o meu pai, ele foi espírita, né? E ele falava assim, minha filha, porque às vezes a gente se decepcionava com pessoas na igreja. Ele falava assim, minha filha, a igreja é um hospital. E eu vou te dizer, e uma vez ele falou, isso me marcou. Eu fui espírita e eu via no espiritismo muitas pessoas bondosas, sabe? Até mais do que dentro da igreja. Mas o importante, ele falou assim, é que a gente sabe, a bondade é um fruto do espírito, tem que ser desenvolvido. Mas graças a Deus que a salvação é pela fé. Se não fosse pela fé, né? Muita gente que está até dentro da igreja precisa desenvolver esse fruto. E o meu pai falou isso. Então, ele era uma pessoa muito boa, né? Que ele falou, eu lembro que ele falou assim, eu evito destratar alguém, sabe, fazer alguma coisa,
porque ele recebeu essa índole da bondade. É muito incrível. E isso eu via na minha casa, como ele agia com as pessoas, né, como ele fazia. Então, eu sempre entendi, sabe, que esse fruto do Espírito é importante. Marcou, tá bom? a me senhora marcou. e marcou os filhos. Me Porque marcou meus filhos. ela é uma referência. Porque que eu ela acho tem. assim, porque Deus prepara a gente em áreas que a gente às vezes não entende quando é novo, mas lá na frente a gente vai entender. Porque eu lido com pessoas hoje, estou aqui na igreja, sou uma pastora, e eu via muitas pessoas que fizeram até mal com meu pai, né? Mas eu nunca vi meu pai pagando mal com mal. Então, isso é uma coisa que me marcou. E eu vi a diferença que fez na vida dele, né? Eu vi o quanto foi importante. Então, e é bíblico, né? Não É te deixe interessante vencer do mal, porque mas vença o mal com o bem. O pastor Silas Porque também o bem dá vai esse prevalecer. testemunho, Dá. né? Do pastor José Verdade. Santos. Sim. Ele fala muito sobre isso. Então, é muito importante, né? E eu tento passar para elas. Às vezes, minha filha, pague o mal com o bem. Porque você está semeando e você vai colher lá na frente. Se você não colher, tua geração vai colher. Porque eu colho hoje muita bondade, que eu sei que nem é eu que pratiquei, não. Foram meus pais. É fruto de semeadura deles. E marcou tanto que hoje a Thaís que está ela já definindo sabe. a senhora com uma palavra. E o mais legal de tudo, pastora, assim, durante tudo aquilo que a gente está ouvindo, sempre a referência do pastor José Santos e da irmã Maria. E pra gente, assim, Sheila e eu, que não somos, e muitas mulheres que estão nos assistindo, que não somos da família, né? Eu conheci já no último ano de vida do pastor José Santos. Ele tive o privilégio, que foi ele que apresentou as minhas filhas na igreja. E assim, hoje nós recebemos esse legado através da sua vida. Então, o mais maravilhoso de tudo é porque não alcançou só as suas filhas, mas alcança todas as mulheres, né? Essa geração e as gerações futuras, a gente ainda está recebendo esse legado. Então, é maravilhoso, porque assim, a gente que convive um pouco com a senhora, a gente tem o prazer de carimbar cada coisa que as suas filhas falaram, de dizer assim, é verdade, ela é assim. Né? Então, e isso é um alerta, Clara, para você que é mãe. Querendo ou não, nós como mães, né, estamos deixando um legado para as próximas gerações. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Né? Se você quiser se eternizar na mente das pessoas, pratique o fruto do Espírito. Né? Amém. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, a mansidão. Você vê que quando Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, que haja em ti, Timóteo, a mesma fé sincera, não foi só fé que ele falou, mas que haja em ti a mesma fé sincera que houve em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Essa fé geracional. E é isso que a gente precisa desenvolver realmente, como cristãs, como mulheres de Deus, como mães, tenha uma fé sincera. Né? Passe a sua vulnerabilidade para os seus filhos. Não queira viver de máscara, ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa, que é uma coisa que eu combato e eu digo, a gente tem que ter essa autenticidade. Nós não somos perfeitas, nós somos falhas. Né? Nós não somos mãe perfeita. Eu falhei com as minhas filhas, pedi perdão em algumas áreas, né, que a gente não é perfeita. E é muito bom a gente mostrar, né, essa fé sincera. Quando errar, reconheça que errou. Né? Peça perdão, é muito importante, que a gente está deixando um legado. Isso. E é legal a gente mostrar, e é uma coisa que a gente queria muito frisar aqui, porque a pastora tem falado dos erros, né? Os erros que ela cometeu, os erros que mãe, as né? filhas cometeram como filhas, né? E hoje vocês estão criando suas filhas, então também cometem seus erros. Isso aí. Mas o mais importante é a gente olhar para dentro, a motivação, o que está por trás de tudo. Então, às vezes, a pessoa até erra, mas não falta o amor, não falta o conselho, não falta aquela questão da bênção, né? Não falta a bênção. Muito importante. Né? Não falta a bênção. A boca de uma mãe tem que ser para abençoar os filhos, independente, sabe, daquilo que eles estejam fazendo, onde eles estejam. Eu acho assim que a mãe é uma guardiã do lar muito forte, sabe? E Deus colocou assim na mulher uma garra. Você vê quando uma mãe quer lutar por um filho, né? Ela faz de tudo, né? Para conquistar, para reaver. Então, isso no mundo espiritual é muito forte. Quando a mãe tem aquela garra de lutar por um filho que está longe, por um filho que está nas drogas. Eu vi isso na minha casa, né? Quando o meu irmão Odilon foi dependente químico, a garra do meu pai, mas muito mais a garra da minha mãe, em termos de orar, de falar com ele, de pegar ele quando ele chegava, conversava com ele, tinha mais paciência. Isso tudo interferiu, eu sei, no mundo espiritual. Então eu vejo que Deus deu à mulher, sabe,
essa garra de ser mãe, é uma coisa inata, né? A maternidade. E como você falou no início, eu quero falar aqui, hoje, quantas mulheres não querem ser mãe, né? Vai deformar meu corpo. Primeiro eu quero fazer tantas coisas, me realizar, sabe? E hoje muitas nem querem ter filho. E filho é um presente que Deus nos dá. Minhas filhas são presente, eu entendo isso, né? Um presente que Deus deu para a gente cuidar durante um tempo e depois fazer elas voarem, né? É uma herança. Quem não quer uma herança? Filho, como o Salmo 127:3 diz, os filhos são herança do Senhor, são presente. Você que está grávida, agradeça a Deus, porque é um presente que Deus está dando. Amém. Né? É isso aí, ó. Agora nós vamos dar uma parada e vamos trazer a Thalita para cá. Vem, E aí, depois que a Thalita chegar aqui, a gente vai fazer 2 perguntinhas para fechar, tá? Aquelas perguntinhas assim, surpresas, não vai doer. Tá? Todo mundo junto. A Thaís já tá super familiarizada com o Até microfone. Eu acho que ela responderia mais umas 10 perguntas. Isso aí. Mas vamos lá. Vamos voltar já. Senta A aqui gente já perto da volta. gente. Voltamos agora com as 2 filhas da pastora Elisete, Thaís e Thalita. E agora nós vamos, olha, queima-roupa, pergunta surpresa. Assim que é bom. Assim que é bom, viu? A pastora gosta. Então a gente vai começar com a senhora, pastora. Vamos lá, olha, nada aí, tudo surpresa. Pastora, no que cada uma se parece mais com a senhora? Cada uma. É surpresa. Não, a Thalita se parece comigo assim, que ela é mais calma, mais tranquila, né? Desse meu jeito assim de ser. Né? E a isso, Thaís? A Thaísa também se parece comigo, sim. Porque quando eu fico brava, eu fico bem decidida. E ela é uma pessoa decidida assim. Quando eu fico brava, eu fico um pouco parecida. No final da história, no temperamento, as 2 são parecidas. Tem um pouquinho de cada. Tem. Ah, que legal. E aí, vocês Por que você concordam? tava rindo? Por que você tava rindo? Você, Que quando ela isso, falou que ela era Thaísa? muito Ela calma. fala que eu tenho o temperamento do meu pai. Mais mas- nervosinha. Ela falou, parecida comigo. Tá, quando ela fica nervosa, eu Quando fico parecida mesmo. Quando ela concluir, fica né? nervosa, é verdade. Vamos isso lá, aí. Sheila. É, parecida com ela quando está nervosa. Então é muito difícil, né? Ficar nervosa. Mas quando fica, tu sabe, né? Nós Olha, sabemos. Agora a gente vai para uma última pergunta. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos trabalhar essa dinâmica dessa maneira. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E aí cada uma responde do jeito que vocês quiserem. E aí, assim, a pastora tem liberdade para falar, porque a pastora manda aqui, né? Mas assim, a pastora tem mãe aqui. é a mãe. Então, assim, a pastora tem liberdade para falar, mas eu não sei se a senhora vai querer falar. Entendeu? Mas eu Tô até com medo. não sei se a senhora vai querer falar, mas a gente vai perguntar para as meninas. E depois a gente vai fazer aquela nossa dinâmica do eu rompi e eu romperei. Eu acho que todo mundo já espera isso no final do podcast, né? Mas a gente vai pedir para que dentro dessa área da maternidade vocês possam falar onde vocês romperam e onde vocês pretendem ainda romper. Mas a pergunta que a gente faz para vocês 2 aqui ela é a melhor mãe do mundo por quê? Vamos pensar aqui. Ela é a melhor mãe do mundo porque ela é uma mãe autêntica, uma mãe humilde, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela é a melhor mãe do mundo porque ela é humana, ela é mãe, né? E o que ela é aqui, ela é na casa dela, ela é na igreja, ela é na nossa criação, ela é humana, ela é a melhor mãe do mundo por isso. Ela é humana, ela erra, ela acerta, ela procura com os erros aprender, ensinar a gente, ela gera até hoje na gente memórias afetivas. Eu tenho memórias com a minha mãe já eu adulta, e ela fazendo me lembrar e eu, consequentemente, passando para minha filha. Então, a minha mãe é a melhor mãe do mundo porque ela é humana. Coruja aqui no Gaba do Toco, eu sou a melhor mãe do mundo, porque eu tive muita paciência com você. Também. Olha, eu lembro que eu botei todas para estudar balé.
eu tinha... Aquele engraçado, a gente quando é mãe quer que as filhas Quer. façam aquilo que a gente não fez, né? Exato. Então eu lembro que eu levava elas pro curso de balé, ficava lá torcendo, nenhuma das duas quiseram ser bailarina. Mas a Thalita deu umas arranhadas, umas Agora a dancinhas. Thalita tá tentando fazer se a Helena vai ser bailarina. Eu nem tinha Levava- nem corpo pra bailarina. Levava Minha pra mãe queria natação, né? Então eu acho legal assim que pelo menos eu tentei fazer assim coisas que eu não fiz. Eu levava para natação, né? Eu sempre estimulei isso, fazer exercício, se cuidarem, se alimentar bem. Só que nisso elas não me obedeceram. Porque elas... E nem eu também eu errei, porque eu levava para muito fast food quando meu marido viajava. Pareço boa mãe, Às vezes eu aquela preguicinha de cozinhar, né? Eu falei, não vamos comer nugget. Isso elas reclamam, mãe, a senhora só fazia nugget. Ela disse que elas iam falar aqui. E as revelações surgindo. Mas a Thalita falou uma coisa aqui que eu acho que a gente vai pedir para a pastora deixar uma palavra para as mães, né? Mas eu queria pegar esse gancho do que a Thalita falou sobre memórias afetivas. Porque, às vezes, a gente está vivendo um mundo tão corrido. Sim. E muitas mulheres querem dar conta do mundo. E se esquecem de deixar as impressões corretas no coração dos filhos. E a gente precisa dessa construção de memórias, porque é isso que a gente vai levar para a vida. O legado se constrói a partir dessas memórias, né? Verdade. Então é muito legal isso que a Thalita falou, de a mãe deixar essas impressões e construir essas memórias afetivas até depois de adulto. Sim, Né? porque a gente sempre tinha, meu marido sempre teve essa preocupação de sair de férias. Nós fomos muito para São Lourenço, né? Então eu lembro que quando nós fomos para São Lourenço, eu estava com 9 meses, né? Que a gente dormia no mesmo chalé. E ela descendo no Com escorrega. 9 meses eu já não lembro, a mãe Não, é não, demais. Thaisa, com 9 meses e você devia estar com Não, uns... era mais velha. Era tinha mais Não, tinha, velha. estava com uns 2... Uns 3 É, aninhos, né? isso aí. A foto Que a de gente- uma roupa marrom descendo. Uma roupa no marrom escorrega. descendo no Isso. escorrega. Então a gente sempre tinha legal essas isso, coisas, né? Essas lembranças, andar a assim. cavalo, ir para hotel fazenda. A gente gostava, né? Sempre, porque a gente tem essa preocupação. De os filhos estarem até E perto, até né? hoje, quando a gente viaja, tem que levar, né? A corda De e a malicuia, caçamba. vai todo mundo. E assim, a gente teve aqui a experiência, quem não assistiu o podcast com a Gisele, Isso. né? Legal, ela falou sobre a maternidade. Sim. A Gisele, inclusive, é mãe de um menino que ele Muito é lindo especial. o podcast E dela, que ela é falou. legal a gente mostrar isso, né? É. Uma coisa que ela deixou como marcante Marcante. naquele Exato. podcast e que a senhora está relatando aqui agora com as meninas, o fato de não ter deixado os filhos para trás, né? Curtia o casamento, curtia a família. E acaba que, gente, não tem como. Se você teve essa impressão dos seus pais na sua vida, você vai querer fazer isso com seus filhos. Não, e o bom é que elas podem fazer melhor, né? Porque tem mais oportunidade, tem mais... Sim. Tudo hoje pode ser melhor. É E a mais questão fácil. também da prioridade, né? Porque a gente escuta muito o pastor falando isso de púlpito, né? Porque ele tem uma vida totalmente corrida, uma agenda muito grande, ele, a senhora, isso mas aí. eles têm essa prioridade, eles priorizam tirar as férias, levar toda a família, né? E eu acho muito bonito isso. Realmente, pra gente, assim, nós que somos ovelhas, é um exemplo, né? Pra gente copiar, pra gente trazer isso pra nossa família também. E uma coisa, porque como o Silas foi um evangelista há 28 anos, então eu tive que fazer a opção de não trabalhar para ficar com os filhos, né, cuidando. Tive que aprender a dirigir cedo para poder resolver problema, levar para o médico, fazer as coisas. Hã? Mãe turista. turista. Era mãe, não, e você ainda falava, mãe, tá muito devagar, corre, corre, que meu pai corre. Às vezes que eu comecei a dirigir, aí eu botava elas no carro, ia devagarzinho, ela era a primeira a falar, não, a senhora tá muito mole, tá muito devagar. E agora? As E denúncias, agora? na verdade, que a senhora fez, o que a gente observa no resultado que isso teve na Valeu vida a dos pena, filhos, eu tive que parar não de era uma trabalhar. frustração, Tive era que- uma realização. eu tive né? que fazer faculdade depois, a Thaisa tinha 5 anos quando eu fui fazer faculdade, né? Eu tinha 33 anos. Então, são coisas que a gente abriu mão, mas que vale a pena. Quero dizer para você que é mãe, porque eu vejo muitas mulheres hoje, elas querem se realizar da noite para o dia, fazer tantas coisas. E, às vezes, mãe também requer sacrifício. Né? Um sacrifício que vai valer a pena. Você vai fazer um sacrifício por um período, depois você vai ter tempo para fazer outras coisas que você quer. Se você não pode dar conta agora de estudar, trabalhar, cuidar de filho, faça a opção, cuide dos seus filhos. Depois você pode, né, fazer um curso, melhorar alguma coisa que você queira, mas e principalmente nos 3 primeiros anos, sabe? Eu acho assim que a criança precisa muito da mãe. É uma fase muito importante de formação, de personalidade, de caráter, e os pais presentes são importantes.
Então, eu tive que abdicar de muita coisa para poder estar com elas, porque o Silas viajava muito. E uma coisa assim que eu mesmo aprendi muito com a senhora é que a senhora sempre fala que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é os nossos filhos. Então, tem muita gente, nós vemos isso tanto dentro da igreja quanto fora, no mundo secular, muitas pessoas querendo buscar apenas a sua satisfação profissional. E esquece que na sua casa, ali é o seu primeiro ministério. Né? Então, a realização, você consegue ter o discernimento e você buscar essa conciliação. As né? prioridades. As prioridades. A senhora falou isso quando esteve aqui no primeiro podcast. Exato. E a gente conversou muito. Olha, Deus é muito bom, né? Porque a gente tem trabalhado esses assuntos assim aqui no podcast e a gente está sempre voltando à questão de cumprir propósito na nossa vida, Exato. do cumprimento do propósito. Então, o nosso propósito, ele nos atrai. Então, quando você tem que fazer pausas na vida e você precisa. E quando você faz essas pausas cumprindo o princípio, você vai ser atraído para o seu propósito do mesmo jeito. Você não né? fica Você não frustrada. está perdendo tempo. Você De tá jeito nenhum. Você É. vai seguir aquela marcha ali. É muito legal isso. Beleza, gente. Eita, foi maravilhoso. Maravilha! E agora a gente vai Foi pro tão final. rápido, não doeu nada. Não doeu. o Eu microfone acho que elas não até mordeu querem ninguém. voltar. Pastora, a gente queria perguntar se a senhora tem mais alguma coisa para falar para as mães. Quero parabenizar todas as mães aí pelo seu dia, né? Apesar que dia das Beijo mães pra é todas todo as dia, mães mas da um DBEC. beijão para vocês. E dizer, sinta-se privilegiada por você ser mãe. Isso é muito importante, é um privilégio que Deus nos dá. Filhos são bênçãos, né? E Deus nos dá por um período para a gente cuidar e para eles darem continuidade ao legado, né? Então, meu desejo é que Deus te capacite com amor, com graça, com sabedoria, com unção, e que você seja uma mãe segundo o coração de Deus. Pode ter certeza que se você for uma mãe segundo o coração de Deus, a sua geração vai fazer diferença até a volta de Jesus nessa terra. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai pro final. E aí a gente vai pedir para vocês responderem. Vamos lá, né? Não, aqui dentro não tem, mas se vocês quiserem, a gente arruma um instrumento musical. Alguém pode cantar, alguém pode tocar. Você pode fazer Dançar o que você balé. quiser, dançar balé. Só não pode fazer aquela dancinha lá que sua mãe te pegou. Não pra pode, fazer. não pode. Mas Aí eu falei que ela estava dançando. Aí quando eu cheguei de carro, que eu fui olhando, ela viu ela. Estátua. mó vibe. Sempre gostou de dançar. A Thaísa estava comigo no carro. A gente vai fechar esse MVCast, que, assim, muito especial, né? Muito legal. Eu espero, sinceramente, que as mulheres que vão assistir, né? As meninas que vão assistir, que tenham consciência de que você é uma pessoa especial, você é uma mulher, você nasceu para ser mãe, né? Você pode escolher a maternidade. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor abençoa todas nós, a gente não consegue sozinha. Mas vamos lá, dentro dessa questão da maternidade, a gente queria pedir para vocês falarem, aí vocês podem falar separado, a gente vai fechar com a pastora, tá bom? Tá bom. Eu rompi e eu vou romper. Fica pensando, né? A gente fica pensando. Eu rompi em relação à persistência. Posso explicar por quê? Pode. Eu sei. Não, para de graça. Não é porque, pô, rompi na persistência. Né? Parece... Não, em relação a ser mãe, eu rompi na persistência porque eu sempre tive um perfil muito acomodado. Tá tudo bem? Tá tudo bem, deixa a vida me levar. E quando eu tive a Helena, eu percebi que eu não podia ser mais assim. Eu tô criando um ser humano, né? Um ser humano que vai ter a personalidade, o perfil, mas então tem que ser decisiva no que eu nas questões. Por exemplo, Helena não pode. Aí, eu com o meu perfil que antes era acomodado, antes de ser mãe, né? Mãe. Aí me vencia. Tudo bem, tá tudo bem. Então, eu tive que, assim, eu rompi em relação à persistência. Falar, não é não. Não pode chorar, pode fazer isso, porque eu sou uma pessoa mais relax, mais... O pai já é mais nesse sentido, de autoridade, de autoritário, né? Nesse sentido. Então, eu rompi na persistência e também em relação às atividades. A minha mãe, isso ela vai confirmar. Ela colocava a gente, botando no balé, botando na natação. Mãe, não quero mais não. Aí eu deixava. Aí minha mãe deixava. Tá bom. Não quer. Mudava. Não quer, tá bom. Eu com a Helena, não. Falei, isso eu não vou, porque a gente aprende Esse com os erro da nossos minha mãe, pais. quando eu sabe? não- Como eu falei, isso eu não vou fazer com a minha filha. Eu vou ser persistente. Balé, vai fazer o balé
até terminar também. Municipal. Claro que olhando pra criança. Não, mãe, já não quero mais, entendeu? Mas assim, as atividades vai fazer até ter que fazer. Imprimir essa disciplina, isso aí, né? imprimir a disciplina e a rotina, que como a gente era filho de Sempre pastor, primeiro entrar na Aí eu igreja, ficava com última peninha, tá a tarde, não vai sair. hoje não. Não vai pra escola hoje não, tá muito tarde. A mãe sempre foi muito boazinha, né? A bondade, sempre foi muito boazinha com a Helena. Me E venciam. isso eu também adquiri por conta do meu marido, né? Somos duas pessoas diferentes. Ele aprendeu, ele teve uma criação e eu tive outra. E isso eu vou imprimir na minha filha, na criação da minha filha, em relação à persistência. Então, eu rompi na persistência. Agora, o que eu tenho que romper é em relação à disciplina. Disciplinar ela, de brigar com ela mesmo, porque às vezes eu fico com peninha. Brigar, de bater, né? De bater, beliscão, que minha mãe dava um beliscão na gente. Porque nessa... Não, eu vou dizer, eu batia mais nela. Isso Não bati aí. tanto, mas eu Não. batia mais do que o Meu Silas. pai não batia na gente. Nunca bateu. Meu pai nunca me No bateu. culto, eu repetia, minha mãe fica quieta, dava um beliscãozinho assim na perna. Eu fazia a mesma coisa. Isso Não, eu tenho que beliscão. romper mesmo, porque o meu pai, ele nunca bateu na gente assim, nunca brigou. Agora, a minha mãe era de Mas quem beliscão. ficava com vocês? Não, Não, aí ele ficava longe, chegava. Pode se defender, Ele pastora. chegava, beijo, abraço, dinheiro na mãozinha dele, os brinquedos, dava as coisas e quem ficava era eu o tempo todo. aí eu Exato. tenho que romper Mãe nesse é ser, sentido. você deve ser a mesma coisa, né? Mãe é ser. É isso aí. Eu tenho que romper nesse sentido, ser mais, não é autoritária a palavra, não. Mas é enérgica, né? É autoridade. Isso. Isso, eu tenho que romper ainda. Tô Senão ela te aprendendo. leva, né? Senão ela me leva. Agora, bora E aí, pra Thaísa. Thaísa? Eu tô pensando, gente. Ela ainda tá pensando. Temos todo o tempo. Fala, me lembra. Tu tem que romper na paciência. Então, eu não posso nem falar que eu rompi. Fala porque eu não pertinho do rompi ainda. microfone. Ela tem que romper. Uma eu já falei, ela tem que romper na paciência, mas que ela já rompeu. Porque tu acha que ela é pavio curto? Demais. Verdade. Não, isso eu tenho que romper mesmo, na minha paciência. Por que Na tu minha paciência, às vezes é assim, eu sou muito impulsiva. Eu não penso antes de falar. Eu saio falando. Se eu tô com raiva. Isso é um pouquinho do meu pai, né? Assim, fala. Fala sem pensar, tô com raiva. Depois que aí sim, né? Ai, meu Deus, eu falei isso, não era pra ter falado. Isso é uma coisa que a Maria Clara reclama muito. Ah, verdade, que a minha irmã tá me Olha aí, a irmã dando cola, Minha gente. irmã tá me lembrando, né? Eu esqueço. Na independência, é verdade. Ela Eu era muito rompi dependente nisso, muito do lado dependente. E eu Como rompi assim? nisso, graças a Deus. Explica um pouquinho, só um pouquinho. Dependente? É. Tudo era comigo lá em casa, né? Assim, eu era acomodada, né? Tipo, ó, fiquei muito tempo sem dirigir. Aí só tem 2 anos só que eu tirei a carteira. Eu era mais folgadinha, né, mãe? Então minha mãe diz, mais Sempre folgadinha. queria mais dinheiro, mais roupa. Viu? Madame. Mais né? bom gosto. Mais bom gosto. Com certeza. Tanto que você atua na área de moda, né? Você faz as camisetas, ela é criativa. E outra coisa, você, por exemplo, a Thaísa não terminou a faculdade, né? Não. Eu Eu fiz coloquei- nutrição. Ela fez nutrição, ela começou a fazer parou. Né? E aí eu lembro, eu falei, Thaísa, mas tu tem que fazer uma faculdade. Depois eu explico. Eu lembro que ela assistiu uma mensagem, ela chegou lá em casa e disse, mãe, eu assisti uma mensagem do Miles Moore que disse que não precisa fazer faculdade, não. Isso aí. Eu falei, onde tu ouviu isso? Foi o Miles Moore que falou, mãe. Já arrumou logo um Aí argumento de já chega o autoridade. argumento dela, né? Que tem que fazer o que gosta, que você não Isso precisa aí. para ganhar dinheiro, tem que fazer. Aí eu falei, então eu quero ver o que você gosta. Isso aí. Aí agora ela descobriu. Inclusive, Graças a olha aí, Eu ó. quero falar para você que é mãe, porque cada filho é diferente um do outro. E cada filho ensina algo pra gente muito especial. Por exemplo, o Silas é um menino que sempre foi disciplinado, nunca me deu trabalho em escola, a Thalita também. Agora a Thaísa já me deu um pouco mais de trabalho. Teve que ter uma explicadora, né? Tinha Nunca que... gostei muito de estudar. Nunca gostava. Crianças, não façam Não isso. siga esse exemplo. Aí eu tinha que botar a explicadora ali. Às vezes eu vou dizer até você que é mãe, porque eu ficava tão ansiosa, tu percebia, né? É. Que eu ficava ansiosa, né? Quando eu via nota baixa, eu ficava nervosa. E acho que uns dias eu cobrava muito dela, né? E eu não sei se isso foi bom. Acho que não foi tão bom, né, Thaísa? Porque eu te deixava ansiosa também, né? Eu ficava mais nervosa. Mas eu nunca fiz cobrança de nota, nada disso. Não. Isso eu nunca Não. fiz comparação também. Aí eu fui percebendo. Não, é o estilo. Aí quando eu forcei, vai fazer uma faculdade, aí ela foi fazer nutrição.
Aí ela chegou, o filho do Jaleco, fez toda boba, né? Tá fazendo nutrição. Ela chegou lá em casa, mãe, eu não quero nada disso. Aí eu não forcei mais. Né? A veia dela estava em outra área, né? Médio, A gente até aproveita. A gente tem que entender que cada filho tem o seu jeito, tem que respeitar. Né? E saber que futuramente, se ela quiser fazer, ela vai fazer. Ela falou. E ela se dedicou em outra coisa agora, e está aí em moda. Ela sempre gostou disso, dessas coisas, fez um curso de moda. Isso. Falei, minha filha, o importante é você se sentir bem, se realizar naquilo que você gosta de fazer. Mesmo. Contentamento, né? E aí a gente até aproveita que está falando dela. Pessoal, elas estão uniformizadas, não é à toa, tá? Vamos aí para o nosso momento merchan. Deixa. Tá? Fala um pouquinho aí. Esse aí é um dos projetos da Thaísa hoje, né? Então, a minha amiga veio com essa ideia de fazer camisetas, né, com propósito, e falou, Thaísa, você gosta, né, você entende, né, você se veste bem, você entende, tem curso, então vamos entrar, vamos fazer. E aí ela veio com o que ela sabe, eu vim com o que eu sei, e a gente se uniu. Que legal, E tá aí, olha aí as camisas. Se uniram, né? Porque Isso, você está falando do seu comportamento, do seu temperamento, como é o seu jeito, de repente se fosse para fazer sozinha ali. Acho que tem coisas que a gente precisa só de norte, né? Alguém aparece, dá um norte e pronto, você vai embora. Vai, né? deslancha. E a gente vai sendo atraído por aquilo, né? Vai atraindo e cumpre o propósito da vida. E a Thaísa sempre gostou, porque ela sempre se vestiu. A Thalita, eu ia na loja, mãe, qual a senhora comprar tá bom, né, Thalita? Aí eu escolhia. Essa 3 horas também para escolher, né? Essa daqui. Não, engraçado é que quando a gente era mais nova, a minha mãe gostava de vestir a gente igual. Verdade. O grande erro que eu cometi, Não, de vestir as duas não é, porque olha como é que é engraçado agora a gente vendo hoje. A minha mãe gostava de vestir a gente igual. E eu não gostava. Me irritava. E hoje, quem me veste é a minha irmã. Ou seja, a gente tá aqui tudo igual. Porque quando eu vou botar alguma roupa, eu falo, Thaís, e aí? Tá combinando? Não tá? Tô bem? O que eu posso fazer? Hoje ela que me dá a dica e que me instrui em relação à minha vestimenta. E antigamente eu reclamava que ela ficava igual a mim. Como o jogo vira, né? O jogo virou, né, Thaísa? Olha aí, Thaísa. É muito legal isso que vocês estão... É legal isso que vocês estão falando, porque às vezes, a pastora está falando da gente querer se realizar nos filhos. E às vezes não é nada mirabolante que vai acontecer que vai trazer essa realização. Deixa eu falar uma outra coisa importante em relação a filhos. Eu louvo a Deus, porque na minha casa eram 11 irmãos. E quando um irmão se desentendia com o outro, que não era sempre mais difícil, a minha mãe sempre conciliou, sabe? O desentendimento, sempre fazia se tivesse que pedir perdão, sabe? E eu louvo a Deus porque nós somos 3 irmãos, né? Mas eles brigaram muito pouco entre si, não é, Thaís e Thalita, né? Muito pouco. Porque eu vejo mães que às vezes os filhos brigam, ficam sem pedir, sem falar um com o outro, né? Brigam, não pedem perdão. Então eu aprendi, e às vezes quando vocês brigavam, eu fazia pedir perdão, não fazia? Fazia. Pede perdão à sua irmã, pede perdão. Porque isso é muito importante em família. Os pais terem esse cuidado de criar os filhos sendo amigo um do outro, sabe? Porque lá na frente é muito bom isso. Quando a gente atende famílias e a gente vê assim, como é ruim quando os pais não têm essa sabedoria de criar os filhos sendo amigos do outro, sabe? Porque esses desentendimentos podem se perdurar para as gerações. Então eu louvo a Deus, porque eles sempre se entenderam. A mais folgadinha, ela era a Thaísa, que brigava mais com o Silas. Não é a Thaísa, o Silas fala. Ela que... Mas sempre desentendia, porque sempre a mais novinha, folgadinha, né? Os caçulas sempre são mais irritantes. Ai, gente! Você que é caçula aí, não se aproveita disso, não. O legal é porque a conversa vai rolando e as coisas vão aparecendo. Mas vai surgindo. Só não brigue. Eu quero deixar esse alerta. Os pais têm que ser... Os filhos brigam, é normal a criança brigar, que está buscando o seu espaço, a sua autonomia. Mas se teve alguma briga séria, faça pedir perdão um ao outro. Isso é muito importante, que eles já vão aprendendo a pedir perdão ao outro, a criar, sabe, um clima de um ambiente de harmonia entre os irmãos, porque é muito ruim você ver uma família quando os irmãos não se dão. É verdade. E na fase adulta, né, até a gente aprendeu com a minha mãe em relação tem que botar o microfone aqui, a sempre se entender, ela sempre fez esse papel de conciliadora, porque na fase adulta os filhos casados muitas vezes já se distanciam normalmente. Mas quando existe essa junção de irmão mesmo, família, eu lembro, eu passei por um problema no meu casamento, quem me ajudou foi minha irmã.
Quando a minha irmã engravidou, eu cuidava da Maria Clara. Eu tenho certeza que se as brigas que a gente tivesse, minha mãe não tivesse interferido e vindo como uma conciliadora, quem a gente ia ter? Né? Meus pais têm a vida deles no sentido de que agora a gente está casada, a gente que tem que fazer a nossa vida. Né? Muitas coisas a gente não conta para os pais depois de casada, até para, sabe, privar de algumas coisas, não dá, poupar, né? E ali, no momento que eu mais precisei, eu tive a minha irmã, no momento que ela mais precisou, ela me teve, e isso foi fundamental, porque a gente trouxe da minha mãe isso. É muito Legal. legal essa referência. Gente, acabou! Mas olha, Mas ainda falta a pastora falar. E a gente vai e encerrar aí, antes com da a senhora pastora. fechar, pastora, eu quero aproveitar e falar para você aí que está nos acompanhando desde o começo. Tá muito legal, não tá? Confessa que tá legal. E aí eu quero te incentivar. Pega o link aqui desse vídeo, manda lá no teu grupo de família, manda para tua mãe, para tua irmã, para as tuas amigas. Eu tenho certeza que assim como você ouviu aqui esse testemunho, tantas palavras abençoadas, as suas amigas também vão ser abençoadas. E para você que não nos conhece, nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Estamos aqui na Penha, no Rio de Janeiro. Então esteja conosco, se você pode, esteja conosco aqui nos nossos cultos, que é sempre na última segunda-feira do mês. Venha, receba sempre uma palavra aqui direcionada para nós mulheres, como esposa, como mãe, como filha, e tem sido bênção em nossas vidas. Também quero te incentivar, de repente, você que está aí, que não mora no Rio de Janeiro, não tem oportunidade de estar em uma das nossas filiais, acompanhe a nossa programação aqui pelo canal do YouTube. Nós temos os nossos cultos gravados, temos o Encontro de Crescimento, que sempre estudamos um livro e que é muito abençoador, é maravilhoso, é realmente um crescimento para a nossa vida espiritual e emocional. Está aqui também. E assiste os episódios anteriores do nosso MVCast, É isso aí. que está especial. Tá tudo aqui no canal do YouTube da ADVEC Oficial. É só você procurar, assiste e olha, tem cada conteúdo maravilhoso. Ó, e aí, beijo para todas as mulheres vitoriosas, mamães vitoriosas da ADVEC, tá? Pra gente não se esquecer que Beijos. todas as líderes de equipe, as mães que estão nos assistindo, Deus abençoe vocês. Das nossas filiais. É isso aí. as De esposas Portugal, pastores. as nossas queridas Verdade. vitoriosas de Portugal. Temos Um beijão aí. um pra beijo essas meninas para abençoadas vocês, de meninas. Portugal, aí. E aí agora a gente vai fechar com a pastora. Vamos tá? fechar. A pastora vai dizer, como mãe, no que ela rompeu e no que ela ainda vai romper. Oh, meu Deus. Como mãe, eu rompi com o medo de não dar conta, né? A gente, quando é mãe, assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Como é que vai ser o futuro dos filhos? Não dá um medo quanto ao futuro dos nossos filhos? Então, eu rompi com esse medo quando eu confiei que Deus estava no controle da minha vida, né, e da vida dos meus filhos. Quando eu resolvi entregar meus filhos para Deus. Eu acho que é um dos segredos. Toda mulher, quando vai ser mãe, porque quando a gente tem um filho, meu Deus, e agora eu sou mãe, é uma coisa tão linda. Isso aqui, meu Deus, me deu. Como é que eu vou cuidar? Será que eu dou conta? Não é? Aí eu rompi quando eu resolvi, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir, porque foi Deus que me deu, Ele vai capacitar. Então a gente rompe com esse medo, né? A gente vai dar conta, assim. E vai romper ainda? E vai romper. Tô rompendo a cada dia. Agora com os netos, né? Agora Rompendo com os netos. Não, o engraçado que depois que você é mãe é que você entende um pouco o que é a intercessão. E você entende um pouco do amor de Deus por nós, né? Isaías 49:16, assim, poderia uma mãe esquecer do filho que amamenta? Eu estou fazendo uma pergunta. E ele dá uma possibilidade, até poderia, mas eu jamais vou me esquecer de você, né? Então eu quero dizer para você que é mãe, não sei o que você está vivendo, né? Como mãe, como esposa, um momento difícil, saiba de uma coisa, Deus não se esqueceu de você. Deus também tem esse instinto materno pelo ser humano, né? Ele fala assim, né? Poderia não, eu tenho também, eu vou proteger você, eu tô com você. Se você me obedecer, se você for fiel, você vai romper em todas as áreas. Amém. Amém. Acabou, gente. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a E Deus. queremos já agradecer vocês por terem compartilhado conosco aqui, com todos nós, o testemunho de vocês, né? Foram coisas tão abençoadas que vocês falaram, curiosidades, coisas que muitas pessoas têm essa curiosidade de saber como é a pastora, como é as filhas dela, né? Como é, foi bem legal. Então, muito obrigada por vocês compartilharem um pouco da vida de vocês, do testemunho,
de fases difíceis que vocês viveram, mas que eu tenho certeza que esse testemunho vai alcançar vidas de outras pessoas para a glória de Deus. Amém. Então, muito obrigada, pastora. Obrigada mais uma vez, a senhora. Obrigada. A senhora sinta-se à vontade para estar aqui conosco sempre, porque nós temos muitos assuntos para tratar com a pastora, não é verdade? Muitos Eu assuntos. quero que vocês chamem um dia o pastor Silas, porque o pessoal tem Convite está aberto. Chama o Silas Pai, Silas Filho, deve ter gente que tem curiosidade de saber. Gente, vai ferver. Já estão agendados. Dia dos pais, Então, Dia dos pais. o convite está em aberto, pastor Silas Filho. É, no dia dos pais, né? É isso aí. Deus abençoe, gente. Muito Gente, obrigada. tchau, um beijo. Beijo. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães, parabéns.